Toledo, essa quarta-feira em Brasília foi agitada, teve muito evento, fórum, palestra, homenagem, aquelas coisas, lançamento de livro. E depois de tudo isso, na quarta noite, a Câmara aprovou a urgência de um projeto de lei que desvincula o aumento do salário mínimo e passa um pente fino em programas sociais como o Bolsa Família e o BPC. Só que o governo está precisando aprovar muito mais do que isso. O governo precisa aprovar um projeto de corte de gasto complexo e ainda fez o pedido lá, a sugestão de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ao mesmo tempo, ontem teve uma liberação de verbas, de emendas parlamentares, coisa que não acontecia desde agosto, porque o Flávio Dino tinha congelado o repasse de verbas e agora descongelou. Mas as coisas não saíram exatamente como ele previa. E você apurou por quê, né? Então, Thaís, primeiro vamos ao que foi... Vamos lembrar, né? Você falou bem, não foi o mérito que foi aprovado. Foi aprovado apenas o regime de tramitação, dando prioridade para esse projeto. Esse que teve a sua urgência aprovada é o que tem mais impacto financeiro de cortes nas contas do governo, é o coração dos cortes estão nesse projeto que foi aprovado. Porque pega as contas que envolvem o maior número de pessoas, né? Então, faz sentido que tenha sido aprovado primeiro, mas não foi de graça. O que aconteceu? Uma coisa está vinculada à outra. O Arenão, que no começo estava comendo pipoca, como você relatou na semana passada, né, enquanto ouvia... Para ver o pronunciamento do Haddad na TV. Exatamente, e comemorando... Aí a gente entendeu por que eles estavam comendo pipoca já em comemoração antecipada, porque a palavra, digamos, diplomática seria... Eles negociaram. A palavra em português, lá na Grande Matão, seria eles chantagearam o governo e com isso eles conseguiram R$8 bilhões em pagamento de emendas. Não é que foi autorizado o gasto, que foi liquidada a operação, não. O dinheiro trocou efetivamente de mãos. Para ser preciso, 7 bilhões e 800 milhões de reais saíram dos cofres do Tesouro Nacional e foram para os cofres de empreiteiras, fornecedores de prefeituras. A gente não sabe muito bem quem, né? Porque, apesar de ter feito essa liberação, o governo e o Congresso não cumpriram o que o Supremo Tribunal Federal tinha aprovado e ratificado da sentença do ministro Flávio Dino. Por quê? Está lá na sentença do Flávio Dino. Beleza, estão liberadas as emendas, desde que, e esse desde que está em caixa alta, assim, para chamar, está em letras garrafais para chamar a atenção. O Congresso informe quem é o autor da emenda, seja a emenda de comissão, o autor individual, né, o nome do senador ou do deputado, seja restos a pagar de emendas da RP9, né, emendas do relator, precisa dizer quem é o pai da emenda, precisa dizer onde ela vai ser gasta. Quem é o filho. Quem é o filho, o destinatário, e como ela vai ser gasta. Sim. E o Congresso não fez nenhuma das três coisas. Não só não fez nenhuma das três coisas, como o AGU, Advocacia Geral da União, passou um recibaço porque fez um questionamento ao Supremo Tribunal Federal justamente a esses três itens da decisão do Flávio Dino. Falou, vem cá, mas será que não dá para mudar isso daqui? Por quê? Porque eles não estavam cumprindo. E foi a AGU que deu o parecer autorizando o órgão responsável pela execução, que no caso é a Secretaria do Tesouro Nacional, mas quem dá a ordem é o Palácio do Planalto, através do ministro Alexandre Padilha, baseado nesse parecer da AGU, que o dinheiro foi gasto, foi pago, efetivamente trocou de mãos, entendeu? E como diz o Thales Faria, eu estou brincando porque ele usou essa metáfora no Análise da Notícia no UOL essa semana mais cedo, ele falou, depois que a pasta sai do tubo, você não põe ela de volta. Dinheiro saiu do tesouro, babau. E pelo que você explicou nesse furo que você deu, era dinheiro de restos a pagar, ou seja, dinheiro que já tinha sido liberado em outro momento, mas estava represado, e agora eles liberaram. Exatamente. Não então, é isso? Exatamente. E é um montante altíssimo, né? 8 bi. Pra você imaginar que eles estão cobrando 8 bi, cobrando nessa primeira parcela, né? A primeira parcela custou 8 bi. É para aprovar corte de 30 bi, quer dizer, daqui a pouco vai dar prejuízo. E aí, Toledo, aqui na nossa emenda, na nossa editoria de emendas parlamentares, a situação é a seguinte, esses 7,8 bi que foram pagos ontem são de restos a pagar. Agora, daqueles 49, quase 50 bilhões de reais em emendas parlamentares deste ano de 2024, até a decisão do Dino de congelar tudo, tinham sido gastos
39 bilhões. Faltavam ainda 10 bilhões que durante a eleição ficaram suspensos. Os deputados e senadores já estão pleiteando a liberação desses 9 bilhões que faltam para aprovar todo esse pacote de corte de gastos, excluído peremptoriamente o projeto sobre isenção de imposto de renda, para aprovar nas 3 semanas que restam úteis do ano o pacote de corte de gastos, esses 9 bilhões de reais. Esse é o preço que está sendo cobrado. Ou seja, se a gente... Tudo bem, uma coisa é pagamento de resto a pagar, outra coisa é a autorização para gastar esses 9 bi, mas, grosso modo, já vai sair aí 17 bilhões para mais da metade do que se pretende economizar no ano que vem. Parece piada. E tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira se mostraram publicamente empenhados na aprovação desse pacote, como o grande ato final da gestão deles na presidência da Câmara e do Senado, porque a agenda da austeridade fiscal e da responsabilidade fiscal, nos termos que eles gostam de usar, é sempre muito importante. Parece piada, né? Porque até o Ciro Nogueira, notório bolsonarista, ex-ministro do Bolsonaro, presidente do Partido Popular, Partido Progressista, partido do Arthur Lira também, presidente da Câmara, não, vamos aprovar esses cortes, claro, né? Com essa grana toda entrando, tem que aprovar mesmo, mas não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com responsabilidade fiscal, é um toma lá da cá, óbvio. Mas me chamou a atenção uma das declarações que o Arthur Lira deu na quarta-feira, ao longo desta longa quarta-feira, em que ele diz que ele faz um aceno histórico para o Haddad, depois de tantas brigas entre eles. Ele fala, não, mas veja bem, o governo tem vencidos e vencedores. Nem todos queriam esse pacote como foi apresentado junto com a isenção do imposto de renda. Eu fiquei intrigada, liguei na Fazenda, conversei com gente lá dentro, perguntei quem são os vencedores e os vencidos. E a história que me foi contada é que, bom, não é vencidos, é vencido porque dos 15 ministros envolvidos quase pelo presidente Lula nessa discussão, só o Haddad se posicionou contra a inclusão da isenção do imposto de renda. Na semana passada você explicou como é que foi esse processo todo. O Rui Costa disse, essa pessoa, justiça seja feita, ajudou o Haddad, inclusive, a debelar ministros que estavam muito indignados até com esse pacote do corte, como o Wellington Dias, o Marinho, o Carlos Lupe, enfim. E teve uma ausência muito sentida nessas últimas 2 turbulentas semanas, que foi a ausência da Simone Tebet, ministra do Planejamento. Ela ainda é ministra? Eu achei que ela precisava de licença. Que por essência, por definição, é a pasta encarregada por exatamente controlar os gastos na esplanada, enfim, fazer corte de orçamento das pastas. Na segunda-feira da semana passada, ela fez o lançamento do livro dela em São Paulo. Foi a reunião em que o presidente Lula disse para o Haddad, sim, vamos fazer o pronunciamento com a inclusão da isenção do imposto de renda. Na quarta-feira, que é o dia mais quente em Brasília, ela fez um lançamento deste mesmo livro em Brasília, e segundo relatos, tinha músicos tocando violino, e aí, claro, que a piada foi o Titanic que está afundando. Depois ela ainda fez um lançamento no Rio de Janeiro, então um afastamento, um distanciamento da ministra evidente neste momento. Isso tem um aspecto político relevante, porque ela é do MDB, ela fez aquele apoio ao Lula depois de perder o primeiro turno, ficar em terceiro lugar, ela apoia o Lula faz a foto com ela, imposta ela ministra do Planejamento, nunca teve muito prestígio com o presidente desde que assumiu, e o MDB agora, e o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB em São Paulo, por onde ela quer se candidatar na próxima eleição, está muito próximo ao Nunes, que já vem dizendo desde a eleição que, obviamente, o lado dele é o lado do Tarcísio, que por ele o MDB não vai apoiar o Lula em 2026. Mas o Baleia é outro que gravou vídeo falando sobre responsabilidade fiscal, com uma eloquência assim... Quem está vocalizando essa posição do MDB é o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Mas o distanciamento da Simone Tebet, para mim, não passou despercebido, de maneira nenhuma. Eu acho que a moral da história, para mim, é essa. Quer dizer, o governo não tem votos, então ele precisa alugar votos. Ele alugou pagando esses 7 bilhões e 800 milhões, mais esses outros que vão acabar liberados. Agora, eu só quero saber o que o Supremo Tribunal Federal
e o ministro Flávio Dino vão dizer a respeito. E sobre esse acordo, que não houve, na verdade, eu conversei com o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado ontem, e foi até engraçado, porque eu falei assim, bom, mas já tem voto, vai votar hoje? Ele falou, votar o quê? Eu falei, bom, sei lá, o projeto de lei, a PEC, né? Falou, calma, cada coisa de uma vez. A gente tem voto hoje para aprovar a urgência, quer dizer, não tem acordo para as próximas etapas, vai depender exatamente desse cronograma de liberação. É a festa da pipoca. Os caras estão... Vai cobrar... Acho que saldo líquido vai ser negativo. Acho que vai custar mais caro a aprovação do que o que você vai cortar. Tudo bem, não é essa conta não é contábil, precisa, mas simbolicamente vai sair mais caro a aprovação do que o efeito da aprovação. De qualquer jeito, é necessário, porque a taxa de juros futura, você pega as letras do Tesouro para 2035, chegaram a bater acima de 7% acima da inflação. Depois deram uma recuadinha quando o pacote foi anunciado. Ou seja, estão crescendo tanto quanto o dólar, se não mais, né? Então, assim, não dá para continuar nesse jeito, né? Porque a chantagem da Faria Lima também é forte. Era necessário cortar, não tem como. E aí, os partidos estão se posicionando de acordo. Os do Arenão estão alugando os votos. O PSOL já declarou que é contra. E o PT está tendo que ir forçado pelo governo e pelo Lula. No final, Thaís, pode custar caro? Pode não. Vai custar caro e vai custar ainda mais caro do que a gente... Porque tem muita coisa que a gente não fica nem sabendo. Mas é necessário. E era necessário que fosse antes da discussão do imposto de renda, que só vai acontecer ao longo de 2025 para valer em 2026, se tudo correr bem, de acordo com os planos do governo, né? Mas disso a gente vai falar no próximo bloco. A questão da desigualdade está aí, querido. É isso aí. José Roberto, você, semana passada, você mandou as pessoas resolverem com os contadores delas a situação de imposto de renda, como fica para cada um, quanto ganha cada um. E hoje você vai se redimir e explicar como é que fica para cada um. Se esse projeto passar, né? O projeto prevê isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso significa um contingente de 20 e tantos milhões de pessoas. Na verdade é assim, Thaís. Só que tem um preço para quem ganha mais de 50 mil. Exatamente. Que essas pessoas passariam a pagar 10% do seu rendimento para compensar a perda de arrecadação com quem ganha até 5. Como a gente contou a semana passada, isso não fazia parte do pacote do Haddad, não estava no cardápio que ele apresentou para o Lula. Mas o Lula falou, não, você precisa me dar uma narrativa que tenha um lado bom também, só não vai me dar só desgraça. E daí eles improvisaram essa medida. Não chega a ser uma coisa feita literalmente às pressas, porque já estava em discussão, mas não foi a reforma do imposto de renda que o Haddad sonhava fazer depois, né? Teve que antecipar. E daí, qual foi a criatividade que eles tiveram? Tinha que cumprir a promessa do Lula, que se não cumprir em 2025... para valer em 2026, ele vai ser acusado na campanha de não ter cumprido o que prometeu, né? Então, o prazo era esse. Eles fizeram essa originalidade, que foi, em vez de reajustar toda a tabela do imposto de renda, não só da primeira alíquota de isenção, mas também as seguintes, e só reajustaram a primeira, né? Fazendo esse limite ser estendido de R$ 2.750 para R$ 5.000. Aí, em vez de gastar 80 bilhões, talvez, com esse reajuste, eles vão gastar 35 bilhões nas estimativas do Ministério da Fazenda. E vão se beneficiar disso, especificamente, as pessoas, né, que ganham entre 2.750 e 5.000, que não estavam contempladas, que agora estarão contempladas com a isenção, são 10 milhões de pessoas. Então, você vai transferir 35 bi para 10 milhões de pessoas. Na prática é isso. Mas alguém tem que pagar a conta, porque esses 35 bi não virão de outros cortes no orçamento ou das emendas parlamentares, imagina. E aí, o que eles fizeram? Eles decidiram criar uma alíquota adicional, além de todas as alíquotas que já existem, de 10%, que só atinge quem ganha mais do que R$ 600 mil por ano ou R$ 50 mil no mês. Por que eu faço essa distinção? Um de nós aqui der uma sorte muito grande e num mês faturar acima de 50 mil reais porque trabalhou para costurou para várias frentes ao mesmo tempo, nesse mês você vai entrar nessa alíquota aí, entendeu? Então, é 600 mil reais no ano ou 50 mil reais no mês. Só que vai de 50, claro, aí é mais de 600 mil reais por ano. Só que não é 10% para quem ganha 650 mil reais no ano.
É menos, é 1,5% para quem ganha R$650 mil no ano, entendeu? É progressivo. Então, só vai pagar 10% a mais de imposto de renda sobre a soma das suas rendas quem ganha mais de R$1.200.000 por mês. Entendeu? Tem um espectro que vai de 600 mil a 1.200.000 e vai crescendo o valor cobrado pelo governo à medida que cresce a renda somada das pessoas. Então, vou dar outro exemplo. Se você ganha R$800 mil num ano, a tua alíquota vai ser de 5%, a alíquota extra. Você vai pagar mais 5%. E você não necessariamente vai pagar todos esses 5%, porque você vai poder abater o que você eventualmente já pagou de imposto de renda sobre salário, ou principalmente sobre aplicação financeira, que tem imposto de renda também quando você resgata, enfim. Mas então, veja bem, a enorme diferença. Você pagou 1,5% com R$650 mil, dá menos de R$10 mil no ano de alíquota extra. Agora, se você ganhou 1.200.000, você vai pagar R$120 mil. É muita diferença. É progressivo. É bem progressivo mesmo, entendeu? É para pegar lá em cima. E tem que ser isso, Thaís, porque é uma medida para diminuir a desigualdade de renda, que acabou de sair o relatório do IBGE essa semana, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a síntese de indicadores sociais, mostrando que, embora tenha havido um aumento significativo da renda de 2022 para 2023, 11,5%. Com muita gente saindo da pobreza e da miséria, né? Da extrema pobreza e da pobreza. Exatamente. Essa série, ela vem desde 2012, que é a chamada PNAD contínua, que a gente no começo chamava PNAD deitada, mas isso é coisa de velho. Essa série é desde 2012. E os valores que a gente encontrou de gente que vive na pobreza, até fiz um gráfico aqui, um gráfico no papel, né, para deixar claro. Então, a linha de pobreza é de R$665 por cabeça, per capita, né? Então, você pega toda a renda da família, divide pelo número de pessoas da família, ou daquele domicílio. Pode ser, né? Claro. Não necessariamente precisam ser parentes. Se der abaixo de R$665 por pessoa por mês, aí é considerado pobre. Tá? Baixou, é o menor número da série histórica, ou seja, em 12 anos, mas ainda são 27,4% da população, dá 59 milhões de pessoas. É um grande país europeu, se quiser, né? É maior do que a população de qualquer estado brasileiro. Claro. Então, é muita gente ainda, embora tenha caído. E o número de pessoas que estão na extrema pobreza é aqueles que vivem com menos de R$209 por mês per capita. Caiu para 4,4% da população, que dá mais ou menos 9,5 milhões de pessoas, que também é gente pra caramba, né? É mais do que um Ceará, né? Então, os números são vexatórios. E embora tenha caído, a desigualdade não diminuiu. Ficou igual. O índice de Gini, que mede a desigualdade, está literalmente igual. E teria crescido se não tivesse dado o aumento para o Bolsa Família que o governo Lula deu. Então ele foi fundamental para evitar que crescesse a desigualdade, mas é insuficiente para fazê-la continuar caindo. E isso, então, você mexe como? Você mexe fazendo transferência de renda direta de quem ganha muito para quem ganha pouco. E essa medida do governo é isso. Você está tirando 35 bilhões de 300 mil pessoas que ganham mais do que R$600 mil por mês e passando para 10 milhões de pessoas que ganham menos de R$5 mil por mês. Essa é a conta. Tem um aspecto político dessa discussão que é importante de comentar, né? Essa semana, o IBGE também informou um crescimento de 0,9% do PIB, pouquinho acima da previsão do mercado. A inflação... O que não é novidade, né? Porque eles sempre erram para baixo. A inflação também está dando sinais de acelerada, mas está... Ainda não passou do teto da meta. Ainda não saiu do controle. Diminuiu o contingente de pessoas na pobreza e na extrema pobreza. Tem um pacote de cortes de gasto importante, um aceno importante, um gesto, uma medida importante do governo sendo tomada. E a decisão de incluir a isenção de imposto de renda simplesmente ofusca todos os outros debates econômicos em curso. Mais ou menos, né, Thaís? Porque a Faria Lima ficou mais tranquila. O dólar parou de subir. Parou de subir só depois da aprovação da urgência. Hoje, inclusive, na Fazenda, eles estavam respirando aliviados que o dólar estava só em 5,90 e alguma coisa. 5,8 e alguma coisa. Mas assim, quem está preocupado com o corte de gastos é a Faria Lima, né? Porque são eles que agem em função da perspectiva do crescimento, da proporção da dívida brasileira em relação ao PIB, babá. Agora,
É claro que para a maioria da população o que interessa é a discussão do imposto de renda, né? Porque atinge muito mais gente e atinge de uma maneira necessária. Mas como o projeto não vai ser enviado esse ano, ele não vai ser aprovado esse ano e não vai entrar em vigor no ano que vem, não precisaria adiantar esse debate agora. O próprio Lula podia ter feito esse anúncio na mensagem de Natal dele, por exemplo, deste ano, Mas aí, que está sendo discutida no momento. Mas aí é aquilo que a gente discutiu a semana passada, né? O Lula justamente não queria fazer um pacote só com má notícia, ele queria fazer um pacote com má notícia e boa notícia e deu certo do ponto de vista da comunicação. Não acho que atrapalhe a tramitação. Porque já ia custar caro de qualquer jeito, né? O Ciro Nogueira não ia dar as declarações felizes que deu de apoio ao governo se não tivesse uma contrapartida de emenda, né? É isso. Esse é um assunto que vai render muita emenda para a manga, né? Daqui para frente, que a gente vai continuar acompanhando. Mas eu acho, sinceramente, que tem muito problema, você tem razão, no sentido, por exemplo, essa emenda do salário do imposto de renda, o risco que os especialistas falam é o seguinte, e se o Congresso aprovar a parte da isenção e não aprovar a alíquota de 10%? Porque imagina o tamanho do lobby que vai ter para não cobrar imposto de rico no Congresso, E né? qual que é o lobby de quem ganha até 5 mil reais no Congresso? Mas esse é um negócio que todo mundo... Então, assim... Não tem, né? É isso que eu tô querendo dizer. Mas pega bem, né? Para o parlamentar que aprovar a isenção de até 5 mil reais, vai dar voto. Já o outro lado, né? Então você corre o risco de aprovar um e não aprovar o outro. Mas é o que temos, né? O que deu para a Fazenda fazer em 40 dias entre a primeira vez que o cardápio do Haddad foi mostrado para o Lula e a aprovação que autorizou ele a fazer o anúncio na semana passada. Deu nossa hora, vamos para um intervalo que tem mais, né? Temos ainda boa história para contar. A hora e a vez do segredo de Valdemar. Qual é esse segredo?